E aí, galera do Me Salva, nessa aula de Química Inorgânica a gente vai falar um pouco sobre os ácidos inorgânicos. Ácidos inorgânicos são um grupo de substâncias que tem algumas características em comum. E para a gente saber se uma substância é um ácido ou não, a gente precisa saber quais são essas características. E é isso que a gente vai ver nessa aula. A primeira característica que todos os ácidos têm é que, na extrema esquerda das fórmulas dos ácidos, sempre a gente vai ver o mesmo elemento, que é o H, o hidrogênio. Então, sempre que a fórmula começar por H, a gente sabe que é um ácido. Outra característica é que os ácidos, quando eles são colocados em uma solução aquosa, ou seja, em água, eles vão sempre liberar o cátion, que é o íon positivo, H+. Um exemplo disso, HCl, que é o ácido clorídrico. Quando ele é colocado em solução aquosa, ele vai liberar o H+ e o Cl-. Está ali o nosso cátion H+, então é um ácido. Outra característica, e que daí não é de todos os elementos que são ácidos, é de alguns, a maioria deles, é que os ácidos são tóxicos e corrosivos. Outra característica é que os ácidos reagem com as bases e formam sempre os mesmos produtos. Quando um ácido reage com uma base, sempre vai formar sal e água. Então, sempre que um ácido reagir com uma base, o produto dessa reação vai ser um sal e água. A última característica é que os ácidos são formados por ligações covalentes, ou seja, todos os ácidos compartilham elétrons. Um exemplo aqui é o ácido clorídrico, que está compartilhando elétrons entre os seus átomos, entre o H, que é o hidrogênio, e o Cl, que é o cloro. Outra forma da gente identificar se uma substância é um ácido ou não é através dos indicadores ácido-base. Isso a gente faz quando a gente não faz a menor ideia do que é aquela substância e precisa saber sem correr muitos riscos. Então, a gente vai usar os dois principais indicadores que existem hoje, que é o papel de tornassol e a fenolftaleína. O papel de tornassol é um papel que tem uma cor azul. Quando esse papel entra em contato com o ácido, ele vai mudar de cor e vai ficar vermelho. E aí a gente sabe que aquela substância é um ácido. Já a fenolftaleína é um líquido e tem uma coloração mais ou menos vermelha. Algumas pessoas dizem que é rosa, mas tanto faz. Uma coloração vermelha ou rosa que, quando eu pingar em um ácido, ela vai se tornar rapidamente incolor. E aí, se ela se tornar incolor, eu vou saber que aquela substância é um ácido. Por último, eu fiz uma lista aqui para vocês de alguns dos principais ácidos que existem, que essa lista é bem importante a gente lembrar. Bom, primeiro ácido que é importante, ácido sulfúrico, H2SO4. Depois, ácido fluorídrico, HF. Ácido clorídrico, HCl. Ácido cianídrico, HCN. Ácido carbônico, H2CO3. Ácido fosfórico, H3PO4. E ácido nítrico, HNO3. E é isso aí, isso foi uma aula inicial sobre ácidos e nas próximas aulas a gente vê mais um pouquinho sobre essas substâncias.